Muitas pessoas relataram ter visto criaturas enormes, semelhantes a pássaros ao redor do mundo. Os índios nativo-americanos têm o Thunderbird, os chineses têm o Garuda. Outras culturas espalhadas pelo mundo têm suas versões dessa criatura, e a cultura pop chamou de Mothman, Homem-Mariposa. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou te contar alguns relatos de avistamentos do Homem-Mariposa. Se você gosta desse tipo de assunto, terças e quintas às 19 horas, sempre tem um vídeo novo por aqui, então se inscreva no canal para mais conteúdos. Nos últimos anos, Hollywood produziu um filme chamado A Última Profecia. Houve livros e documentários sobre essa criatura também. O mais notável foi escrito por John Keel, chamado de Profecias de Mariposa. Com todos os avistamentos, pode-se pensar que vai além de histeria em massa. Como podem as pessoas que vivem a milhares de quilômetros de distância e que nunca se encontraram relatar os mesmos avistamentos? Muitas vezes descrita como uma figura humanoide com cerca de 2 metros de altura, com uma enorme envergadura e olhos vermelhos hipnóticos, a criatura da lenda conhecida como Mothman parece estar ligada a eventos trágicos. Em todo o mundo, testemunhas afirmaram ter visto a criatura com os avistamentos se tornando mais frequentes nos dias que antecederam eventos horríveis. 2 desabamentos de ponte, o desastre de Chernobyl e até mesmo os ataques terroristas de 11 de setembro foram supostamente precedidos por avistamentos do Homem-Mariposa. O que é esse ser? Poderia ser um criptoide como o Pé Grande ou algo de outro mundo, talvez de origem extraterrestre. Relatos de luzes estranhas no céu, um som de zumbido irritante e interferência elétrica foram todos ligados a seus avistamentos. Muitos perguntaram sobre os possíveis motivos dessa criatura. Poderia estar causando esses desastres ou sua presença deveria ser considerada um aviso do que está por vir? Como qualquer prenúncio de desastre, dizem que a criatura possui um grito de agouro, o que é conhecido por fazer aqueles que ouvem experimentar náuseas e vertigem. O primeiro de uma série de avistamentos ocorreu a cerca de 136 quilômetros de Point Pleasant, em West Virginia. 5 coveiros ouviram um barulho nas árvores e olharam para cima para encontrar o que eles alegaram ser um homem voador acima deles. Nos dias seguintes, mais relatos começaram a surgir. 2 bombeiros voluntários descreveram um pássaro gigante com olhos vermelhos. Pelo menos uma centena de relatos de pessoas de todas as idades circularam por Point Pleasant entre novembro de 1966 e dezembro de 1967, descrevendo um monstro que foi capaz de voar como um helicóptero. Todas as testemunhas descreveram o mesmo homem-pássaro com olhos vermelhos brilhantes e hipnóticos e asas de um morcego. Mary Harry, uma repórter na época dos avistamentos, contou que recebeu mais de 500 telefonemas, não apenas sobre essa criatura, mas também luzes estranhas no céu, interferência elétrica, sons misteriosos de zumbido e avistamento de OVNIs. Então, em 15 de dezembro de 1967, um ano após o início dos avistamentos do Homem-Mariposa, a tragédia aconteceu. Durante o tráfego na hora do rush, a Ponte Prata desabou. 46 pessoas morreram e os avistamentos do ser agourento cessaram. Outro relato foi de um motorista de caminhão que parou no aeroporto de Chicago em 26 de novembro de 2019, quando alegou ter visto uma pessoa com asas de cerca de 2 metros de altura ao lado de uma cerca, enquanto fazia uma pausa para fumar por volta de 18h30. Ele relatou seu avistamento ao site UFO Clearinghouse. O motorista disse que a criatura tinha uma envergadura e parecia um demônio ou um duende preto. A testemunha mencionou que a criatura estava andando, era como um pássaro,
e que estava batendo as asas enquanto caminhava em direção ao grande campo que ficava perto das pistas do aeroporto, até desaparecer no escuro. A própria testemunha acreditava que ele estava na presença de um demônio. Quando o investigador perguntou se ele tinha visto algo assim antes, o motorista detalhou uma experiência semelhante à de uma criança no México, onde uma criatura de asas pretas sólidas estava circulando por um campo aberto e fez um barulho alto antes de voar para a floresta. Em 15 de novembro de 1966, dois casais, Roger e Linda Scarberry e Steve e Mary Mallet, estavam passando por uma fábrica de munições quando viram uma figura com olhos vermelhos brilhantes. Linda descreveu o que eles viram na beira da estrada como uma criatura humanoide semelhante a um pássaro, com uma grande envergadura e olhos vermelhos ardentes. Ela disse que tinha cerca de 2 metros de altura, suas asas dobradas contra as costas, dava para ver os músculos em suas pernas. A criatura os seguiu enquanto dirigiam de volta para Point Pleasant, na Rota 62. Então ela desviou para os campos e desapareceu. O grupo foi direto ao departamento da polícia do condado de Manson para compartilhar a história aterrorizante que logo entrou nos jornais locais. Em 10 de setembro de 1978, um grupo de mineiros de Freiburg, Alemanha, ficaram cara a cara com uma criatura aparentemente sem cabeça, com olhos vermelhos brilhantes em seu peito, bloqueando a entrada da mina. No início, eles pensaram que era um homem de casaco de trincheira, mas rapidamente, quando se aproximaram, perceberam que não era um casaco, mas grandes asas pretas. Os homens permaneceram na entrada da mina, atordoados, olhando para a criatura, até que ela soltou um grito sangrento que enviou os mineiros para bem longe. Cerca de 1 hora depois, os homens sentiram um estrondo sísmico e testemunharam uma nuvem de poeira disparando da mina quando ela desabou. Se os homens tivessem ido para suas estações na mina como de costume, a maioria ou todos teriam morrido. Parece que o ser intimidador salvou suas vidas. Marcus Pulis, um americano que estava visitando o Japão, estava com um amigo perto da fábrica de Fukushima, quando, de repente, eles ouviram um som alto e um grito terrível. Quando olharam para trás, viram uma figura grande, preta, sentada em cima de um dos edifícios. Ela ficou lá por cerca de 5 segundos. Então, ele revelou um grande conjunto de grandes asas pretas. A criatura voou circulando o local algumas vezes antes de se aproximar deles. Foi quando ele notou os 2 grandes olhos vermelhos. Eles pareciam brilhar por dentro com uma tonalidade de sangue. Eles estavam sem piscar e olhavam diretamente para ele sem nenhuma tentativa de disfarçar. Marcos descreveu um imenso sentimento de pavor e a criatura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Foi só quando Marcos voltou para casa na América que, ouvindo as notícias na CNN sobre a devastação do terremoto japonês e as explosões na mesma usina nuclear onde ele testemunhou a criatura, que ele percebeu que pode ter visto o infame prenúncio do desastre conhecido como Mothman. Outro evento desastroso onde a mariposa estava aparentemente pendurada foi ao redor das Torres Gêmeas na semana dos ataques de 11 de setembro de 2001. Várias pessoas relataram avistamentos de uma criatura de asas negras voando perto das Torres Gêmeas. Durante o ataque, quando o segundo avião caiu, testemunhas relataram uma criatura voando paralelamente ao avião. Então, nos dias que se seguiram, aqueles que relataram a criatura foram abordados pelos homens de preto e advertidos para pararem de falar sobre o que viram. Acredita-se que os avistamentos também prenunciaram o pior acidente nuclear da história. Ao longo de 1985, muitos cientistas e outros trabalhadores da usina nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, afirmaram ver uma criatura enorme, negra, semelhante a um pássaro,
com o corpo de um homem voando ao redor da usina. Aqueles que viram a besta de olhos vermelhos também relataram uma série de telefonemas estranhos e assediadores e uma série de pesadelos que levaram à desastrosa explosão. Em 26 de abril de 1986, dia do acidente, várias pessoas viram o enorme pássaro negro realmente voando ao redor da fumaça após a explosão. Mesmo aqueles nas cidades vizinhas de Pripyat alegaram ter visto a estranha criatura que ficou conhecida como Pássaro Negro de Chernobyl, nos dias que antecederam ao desastre. O Homem-Mariposa foi visto em outro desabamento de ponte em 2007. Estranhamente, a ponte I-35W, em Minneapolis, foi aberta para o tráfego em 1967, no mesmo ano que a Ponte de Prata desabou. Então, em 1º de agosto de 2007, após um mês de avistamentos do Homem-Mariposa, a ponte desabou durante a hora do rush, tirando a vida de 13 pessoas e ferindo mais de 145. Relatos do Mothman começaram a aparecer em 27 de junho de 2007, um mês antes do ocorrido. Muitos alegaram ver a criatura humanoide batendo suas asas maciças na área circundante e na própria ponte. Uma mulher de Illinois testemunhou um encontro assustador enquanto dirigia nos arredores em junho, e ela chamou o apresentador de rádio paranormal George Noory e descreveu a criatura como tendo uma enorme asa da largura de seu Ford. Em 13 de novembro de 1966, em Salem, West Virginia, Merle Partridge ouviu um barulho alto fora de sua casa. Durante uma entrevista, ela lembrou de sua televisão fazendo um som agudo e seu cachorro latindo descontroladamente. Depois de sair para investigar, ela se assustou com 2 olhos vermelhos brilhantes que não pertenciam a nenhum animal que ela tivesse visto. Ela também descreveu luzes vermelhas piscando sincronizadamente no céu. Seu cão de caça fugiu atrás da criatura e foi a última vez que ela o viu. No dia seguinte, ela saiu para procurar seu cachorro com amigos, mas ele nunca mais foi visto. A combinação de centenas de avistamentos do mariposa na área naquele ano, alegações de luzes vermelhas dançando no céu e interferência elétrica durante esses avistamentos levaram à especulação de que o Mothman poderia ter origens extraterrestres. Em setembro de 2006, em La Crosse, Wisconsin, Al O'Reilly e seu filho estavam dirigindo por um trecho isolado da estrada à noite, quando atropelaram um homem-mariposa. Em uma entrevista ao Monster Quest, ele compartilhou seu encontro. Al O'Reilly contou como a criatura voou ao lado e em seguida diretamente em frente ao para-brisa, perto o suficiente para tocar. Eles conseguiram ver bem de perto o que descreveram como um morcego com cabelos esparsos, olhos vermelhos do tamanho de refletores de estrada. Ele soltou um grito agudo, vertiginoso, que os deixou com ânsia. O filho do homem parou e vomitou no acostamento. Depois de retornar ao local alguns dias depois, durante o dia, tudo o que encontraram foi uma carcaça de veado. Avistamentos no México estão correlacionados com o surto da gripe suína. Alguns acreditam que a grande criatura peluda de olhos vermelhos que o povo de La Junta, México, começou a ver perseguindo a área em 2009 foi o lendário Mothman. Os avistamentos na época que antecedeu o surto da gripe suína de 2009 na região. 2 testemunhas, Angela Mendes e Viviana Ledesma, experimentaram puro terror quando ouviram os gritos da criatura no pomar de maçãs perto do cemitério Minaca. Um estudante que pediu para permanecer anônimo relatou que o Mothman o perseguiu por 15 minutos na noite de 6 de março de 2009. Apesar dos melhores esforços das autoridades locais para caçar a entidade, nenhum vestígio foi encontrado. Na China, especificamente uma região no sudeste, avistamentos de uma figura que se assemelhava ao Mothman ocorreu no início de janeiro de 1926.
Apelidada pelos moradores como o Homem-Dragão, a figura sombria e sinistra foi vista pairando sobre a represa Xiaontí, prenunciando o desastre que mais tarde atingiu as aldeias agrícolas ao redor, na forma de 40 bilhões de litros de água. A barragem desabou, resultando na morte de 15 mil pessoas. Me conta aqui o que você acha que são essas figuras aladas que aparecem para tanta gente. Qual a sua teoria? Seriam avisos ou você acha que é o próprio mariposa que causa os acidentes? Se você gostou do vídeo de hoje, eu recomendo que você assista ao vídeo sobre Chernobyl, onde eu também cito o Homem-Mariposa. Eu vou deixar aqui na tela final. Se chegou até aqui, muito obrigada. Deixe o seu like que fortalece demais na plataforma. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!